A gente falou quinta-feira sobre o pecado, né? Que é muitas coisas que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz e também muita coisa que a gente deixa de fazer. E aí eu fiquei pensando no seguinte: então eu devo agora uma fala a respeito do que seria o antídoto para isso, né? A gente até chegou a falar ainda um pouquinho sobre as coisas que a gente pensa também, as coisas que a gente fala, que faz e que a gente deixa de fazer em prol da edificação humana. Mas aí eu escolhi esse texto para a gente completar, porque assim, a Bíblia vai falar que os mais felizes, ou os bem-aventurados, seria mais ou menos isso, são aqueles que têm pensamentos, como a gente, dando sequência, bons. Só que os pensamentos bons, como a gente falou na semana passada, envolve isso que a gente acabou de ler, de ter um espírito de humildade, ou humildade de espírito, porque muitas pessoas, elas são miseráveis de espírito. É aquela pessoa que acha assim: não, o outro, ele é pastor, então ele é melhor do que eu. Não é porque eu sou pastor que eu sou melhor do que ninguém aqui. Espiritualmente, a gente precisa entender isso. Alguns têm uma função que aqui acaba que eu tenho mais funções, né? Varrer a igreja, ligar o som, essas coisas assim. Só que na vida, cada um tem a sua função, só que o nosso primeiro pensamento não pode ser de miserabilidade, precisa ser de humildade. Apesar de ser quem sou, o Espírito Santo de Deus habita em mim e Ele é que tem feito com que eu possa realmente já viver o reino de Deus, que é diferente do reino dos céus, como a gente disse aqui. Os humildes de espírito, como a gente leu, a Bíblia está dizendo, porque deles é o reino dos céus, vão herdar ainda, mas hoje eles já vivem o reino de Deus na terra. Que aí tem uma diferençazinha. Diferentemente de quem? Que não é humilde de espírito, o soberbo. Eu sou o pastor da igreja, então eu não posso fazer isso. Então é dever do outro fazer isso. Não, eu sou a cantora, eu sou tesoureiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Pessoas que têm esse tipo de pensamento, de soberba, de pensamento de inferiorizar o outro, acaba não vivendo o reino de Deus. E, consequentemente, não herdarão o reino dos céus, como a gente viu aqui. Então, a humildade é quando eu me coloco, quando eu coloco o outro no mesmo nível que eu. Ele é o pastor, então ele tem uma obrigação a mais que eu, só que eu tenho um compromisso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que enxergar dessa forma. Ainda nas questões do pensar, aí eu coloquei aqui, a Bíblia citou os que são limpos de coração. Alguém aqui tem um coração sujo? Alguns têm até as artérias, né? Que muito colesterol, então o negócio vai entupindo as veias. Mas, em geral, o coração é limpo. O nosso coração, ele está limpo. Só que o que seria corações limpos? São aquelas pessoas que a Bíblia já vai dizer, né? Porque eles verão a Deus. Só que no texto citado, ele está no futuro, mas os limpos de coração já conseguem ver Deus hoje. É claro que não como a Bíblia está citando, face a face como Deus é, mas eles já veem Deus através de acontecimentos, através de outras pessoas, já ouvem a Deus através do som da cachoeira, do som dos pássaros, da pregação de alguém. Então, dentro dessa questão do pensamento, você precisa purificar o seu coração, que seria mais ainda algo da sua mente, e saber que através desse exercício você consegue ver e entender a Deus. Depois eu falei também a semana passada sobre misericórdia, e agora o texto está citando os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Em outro momento vai falar assim, que nós seremos perdoados como aqueles que
nós perdoamos. E aí fica muito pesada essa palavra, porque como que eu perdoo o próximo? O que eu faço pro outro? Às vezes a gente quer cobrar das pessoas aquilo que nós não somos. Ah, não, mas ele é crente, ele não poderia ter feito isso. Só que por outro lado a gente faz ou pior ou até igual, só que em uma outra atividade qualquer. Então, a nossa fala, muitas vezes, ela é tão pesada quanto o ato da outra pessoa. Então, assim, os misericordiosos são aquele que, fulano pegou isso emprestado. Não, eu dei isso para fulano. Não é que eu emprestei. A Bíblia fala que quando alguém te pedir alguma coisa emprestada, você tem que dar. Então, assim, quando você empresta alguma coisa para alguém, é melhor você já achar que deu para ele, e se você tiver sorte, ele vai te devolver, mas se não tiver... Agora, quando você cobra essa pessoa, quem está errado? Quem cobrou. E aí, se você pensar no pensamento de Deus, é como assim, errado foi você que emprestou, ou não o outro porque ele não conseguiu te pagar. Mas se pensar ainda um pouco mais profundamente, abençoado é você que teve para emprestar. E aí a Bíblia pede para que a gente faça essa leitura, sabe? Os pacificadores, aí o texto segue, né? Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É interessante que o Filho de Deus, ele anda em paz e ele transmite a paz através do seu viver, mas ele faz de tudo para que as outras pessoas encontrem a paz, para que as outras pessoas vivam em paz. Jamais um Filho de Deus vai querer guerrear contra o outro, mas a maior paz de um Filho de Deus, o maior ato, a melhor forma de um Filho de Deus transmitir a paz é dando a verdadeira paz ao outro. Qual é a verdadeira paz? A Cristo. Porque Cristo, a paz é a ausência da guerra, a ausência do conflito. E Jesus, ainda que a gente viva em guerra ou nesse mundo de tanta violência, que é a característica da guerra é a violência, os pacificadores são aqueles que andam em paz e transmitem a paz. E aí Cristo, um dos nomes de Jesus, é Príncipe da Paz. Então, os que são, como o texto diz, eles serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque já são filhos de Deus, ou aceitaram a Cristo como co-herdeiros de Deus, como filhos adotados por Deus. Depois a gente também falou sobre as feituras, sobre o que faz. E aí o texto que a gente leu diz: os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora, quem são os mansos? Eu escrevi aqui que é principalmente as pessoas que não revidam o outro. Estava vendo um programa esse dia de televisão, até muito interessante, e aí o cara falou assim: não, a forma que eu encontrei para eu não brigar com a minha mulher sabe fazer o quê? Apagar os 10 últimos segundos das conversas, das nossas, quando a gente discute. E aí na fala dele, ele fala assim, quando ela fala alguma besteira, eu falo para ela assim, vou te dar uma outra oportunidade para você dizer tudo novamente. E aí a pessoa vai e tem, eu falei besteira e tal. Mas esse foi um exemplo muito bom sobre o não revidar, sabe? Porque a Bíblia vai falar em outro momento que alguém te dá um tapa na cara, você precisa virar o outro lado. Talvez seja justamente nesse sentido, de você ter um tempo para pensar. Porque se alguém deu e você dá também, aí não tem conversa não, né? O cara que deu, já deu sabendo que pode ganhar, então não há paz aí, né? Não há mansidão, quer dizer, aí. Então os mansos, muitas vezes eles precisam até passar como bobo, né? Para exercer a mansidão.
mas essa é a forma que Deus fala para a gente que nós herdaremos a terra. Não é com briga, não é de nenhuma outra forma. E aí ela vem e fala que os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A pessoa que busca hoje justiça, seja ela justiça ao outro ou justiça por si mesmo, na maioria das vezes ela não encontra. Por quê? Estamos cercados de pessoas injustas e cada qual querendo tirar uma vantagem para si. A justiça talvez seja uma das coisas mais em extinção na face da terra. A própria justiça instituída aí através do governo, dos juízes e tal, já se corrompeu. E aí a gente pensa assim, se não há justiça, não há quem tem sede de justiça? Muito pelo contrário, é justamente quando não há, ou quando a justiça não exerce a sua função, é que há um maior índice de pessoas injustiçadas e, consequentemente, buscando justiça. Só que Jesus está falando, a palavra de Deus está falando assim, não é você exigindo, não é você praticando também injustiça, mas é você sendo justo. É você que tem fome e sede de justiça, se fartando. Como que alguém que tem fome e sede de justiça pode se fartar? Fazendo a sua parte, fazendo boas obras. Eu não posso hoje dar uma casa para ninguém, mas eu posso dar um pouquinho do meu ouvido. Eu não posso hoje dar uma roupa, mas eu posso dar um pouquinho de atenção, posso dar um abraço. A gente estava vendo uma palestra e aí uma das coisas que mais me marcou foi que alguém falava sobre crianças carentes e falava justamente do abraço. Hoje eu cheguei aqui e comecei a abraçar um, abraçar outro e falei, eu te amo e tal, porque assim, eu não tenho como dar muita coisa, eu praticamente não tenho dado nada além do meu tempo, mas um abraço quem não pode dar? E às vezes um abraço pode curar traumas de injustiça, pode gerar uma nova pessoa, como a gente viu através dessa psicologia de aproximação, de valorização do outro. Então, através das nossas boas ações, ou seja, quando a gente faz a justiça, e aí não seria a justiça com as próprias mãos, no sentido de revidar, que a gente já viu isso, mas quando a gente faz justiça, porque nós precisamos fazer boas obras, nós já estamos preparando aí a saciedade, ou nós já estamos indo de encontro àquele que vai nos saciar. Por último, lá eu tinha falado sobre os que a nossa omissão, e aqui eu estou falando alguma coisa também nesse sentido, mas eu não encontrei uma palavra melhor do que os que sofrem. E o texto vai encerrando falando assim: os que choram, porque eles serão consolados. Tem um outro texto da Bíblia que vai falar assim: cada gota de lágrimas que nós derramamos, os anjos estão colhendo, estão guardando, para que a gente depois tenha noção do tamanho, não do nosso choro, mas do consolo que a gente vai receber do Senhor. Então, o nosso choro não é em vão, e que a gente consiga entender que hoje há o Espírito Santo para nos consolar, mas que ainda assim nessa vida do porvir, ainda receberemos um consolo. Segue dizendo: os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Ele volta a dizer do reino dos céus, como disse lá para os humildes de espírito, mas por quê? Porque assim como os humildes, os perseguidos, eles estão praticamente fugindo, né? A palavra perseguido, que é característica de alguém que está atrás de você, que está em busca de você. É claro que o texto vai citar por conta do nome de Jesus, que ele vai falar embaixo. Parece até que os versículos se confundem, como os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, e embaixo diz: os que os injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra você. Ou seja,
ele vai citar aqui por amor de Cristo. Então, quando a gente chora, é porque a gente sofreu injustiça. Quando a gente é perseguido, é porque a gente também está sofrendo injustiça. E depois, o finalzinho vai dizer quando as pessoas mentem a respeito de nós. Fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo. Que a gente consiga perceber que entre as duas lições que a gente viu, a primeira é aquilo que eu produzo e a segunda para o mal, e a segunda aquilo que eu produzo para o bem. A diferença maior é a seguinte: a que eu produzo para o mal, a consequência é imediata e futura, mas a que eu vivo ou a que eu produzo para o bem, a consequência ela é imediata, mas incomparavelmente pelo futuro. Não tem nada que a gente sofra, que a gente viva ou que a gente fale que não vai ter consequência no futuro. Mas a diferença é a seguinte: as minhas palavras geram vidas ou as minhas palavras geram morte? Porque aquele que xinga o outro, ele pode também abençoar o outro, mas aquele que abençoa, ele não pode xingar. Por quê? Não pode jorrar água limpa e suja da mesma fonte. Agora, a eternidade boa é para aqueles que praticam o bem, e a eternidade ruim é para aqueles que praticam o mal. Que a gente volte e o finalzinho do texto vai falar sobre o galardão nos céus. Para quem não sabe o significado dessa palavra, ela ainda não tem muita clareza, mas dentre todas as coisas que envolvem o galardão, acho que a melhor de todas é a gente pensar em um Deus que hoje a gente implora: Deus me dá isso, Deus faz isso, Deus fala comigo, e esse Deus vai estar pessoalmente a nossa companhia durante a eternidade. Que a gente consiga viver como os bem-aventurados aqui na terra, para que também consigamos viver eternamente nos céus como os bem-aventurados. E lá no céu a gente consiga ouvir ou contar as nossas histórias para as outras pessoas que lá estarão, como sendo pessoas que Deus realmente cuidou, tratou, abençoou, um pouco mais ou um pouco menos do que o outro, porque a gente conseguiu resistir às tentações e fazer um pouquinho do bem, ainda sendo maus e pecadores como todos nós somos.